Realmente a CGU apresentou, divulgou um relatório final com relação à averiguação, uma auditoria no programa Bolsa Família aqui em Cajazeiras, certo? Isso, verdade, realmente houve essa auditoria. O que não é bem verdade, o que tem sido, vamos dizer assim, ventilado de forma inverídica, é exatamente a forma como tem sido passada para as pessoas em si, com essa matéria que a CGU encontrou em Cajazeiras, pessoas com alto padrão de vida, com carros de luxo. Isso é verdade, só que veja bem, isso a gente já vem divulgando, não é de agora, não é de agora. Isso aqui, eu vou até pegar aqui. Eu estou com o relatório da CGU, datado aqui para a gente ver, de junho de 2018. Então esse relatório não é novo para mim, não é novo para o pessoal da gestão, de forma nenhuma. O que é novo para mim é essa matéria que foi circulada agora. Porque esse relatório ele veio para nos ajudar. O que é que ocorre? Quando a gente iniciou a gestão em 2017, a gente já começou uma averiguação cadastral para identificar as famílias que recebiam o benefício irregular, o benefício do Bolsa Família. A gente tirou o ano de 2017 todinho trabalhando em cima disso, com visita domiciliar, com a atualização cadastral, para que a gente pudesse identificar as famílias que realmente precisavam do benefício. E deixar bem claro que o relatório da CGU está comigo desde junho, então é um relatório técnico que mostra apenas as pessoas que recebem irregular. Não há nesse relatório nenhuma família que começou a receber o Bolsa Família na gestão que eu faço parte, na gestão do Cadastro Único, nessa gestão do prefeito José Aldemir. De forma nenhuma. Essas famílias aqui, eu estou aqui até com um relatório, o nome das famílias não, a gente tem só os códigos, os NIS dessas famílias, mas que recebe Bolsa Família de 2003, do ano de 2003, 2008, 2010, 2012 e principalmente de 2013 a 2016. Então não tem esse relatório aqui, ele foi feito de janeiro a março de 2018. Ele foi feito essa auditoria de janeiro a março, mas referente a famílias que já recebiam o Bolsa Família há muito tempo. O bem da verdade que esse relatório mostra e o que a averiguação da própria prefeitura, da auditoria interna, mostra que a gente apenas resolveu esse problema, que a gente tirou do programa Bolsa Família aquelas famílias que receberam irregular durante todo esse período. O bem da verdade foi esse relatório contribuiu para a gestão, essa auditoria contribuiu para a gestão, porque todo esse tempo essas famílias recebendo de forma irregular e não era tomada uma providência. A gente começou a tomar uma providência, a CGU veio também fez essa auditoria, também nos ajudou a coibir essas fraudes no programa, porque a CGU nada mais é do que a Controladoria Geral da União, que é justamente o órgão de controle que fiscaliza os programas sociais do governo federal para inibir as fraudes. Não é diferente em Cajazeiras. A CGU veio, fez essa auditoria, passou o relatório para mim, eu fiz todas as visitas juntamente com o auditor da CGU, então, porque era do meu interesse, do interesse da gestão, da secretária Gerlane, do prefeito Zé Aldemir, que fosse realmente passar desse pente fino nesse Bolsa Família para que ficasse no programa apenas quem realmente necessita. E essa é a ideia do programa Bolsa Família. Quando esse relatório foi divulgado, muita gente passou a imaginar de que essas pessoas seriam dessa atual gestão. E essa é a minha pergunta. E eu dizia até agora há pouco, inclusive quem está nos acompanhando desde o início. Então, essas pessoas que foram diagnosticadas pela CGU não foram incluídas no Bolsa Família nessa atual gestão, e sim na gestão passada. E a outra pergunta, essas pessoas serão penalizadas, Fábio Borges? Olha, veja bem, que receberam indevidamente o Bolsa Família? O que ocorre? A CGU fez uma averiguação para identificar as famílias que recebiam irregular. Não é da gestão. Essa gestão, a participação dessa gestão nisso é coibir as fraudes. Então essa gestão não tem responsabilidade com quem recebeu irregular, não. Se você pegar o relatório e ler, você vê no relatório lá que quem está sendo direcionado para as pessoas que receberam irregular. Porque acho que a CGU identificou uma coincidência muito grande do número de pessoas no mês de junho, julho,
agosto, setembro, até dezembro de 2016, ingressando de forma inadequada no programa Bolsa Família. Se substituía o RF, o responsável familiar, substituía, ia lá, colocava outra pessoa que não fazia parte daquela família, excluía o responsável por aquele cadastro e deixava outra pessoa como responsável. Então, essa pessoa começava a receber aquele benefício. Isso aconteceu em grande escala no final do ano de 2016, entendeu? E isso chama a atenção da CGU. Essa questão, cadastros atualizados em junho, julho, agosto, essa substituição de RF, porque tem sem uma documentação que comprovasse realmente a necessidade da substituição de RF, porque só se substitui um responsável familiar com o falecimento do responsável familiar, deixando menores de idade, ou uma determinação judicial, ou seja, uma determinação da justiça. E não havia lá no nosso arquivo nenhum documento que comprovasse, que tivesse algum documento que mostrasse que houve algum desses dois casos que justificasse a substituição de RF. Então, a CGU encontrou pessoas, por exemplo, que em novembro de 2016, incluiu lá um cidadão num cadastro, e mais 7 pessoas que não faziam parte da família daquele cidadão. Esse cidadão recebia quase R$1.000 do Bolsa Família. Recebeu, no caso, de dezembro de 2016 até maio de 2018, quando a gente conseguiu identificar. Então, quando a CGU terminou a auditoria, passou o relatório para mim, mandou o relatório para mim tomar providência em cima daquilo. Olha, a CGU fez assim, pronto, ok, eu identifiquei as irregularidades. Essas pessoas aí recebem irregular. Então, você vai visitar tudinho, vai ver se realmente essas famílias que têm veículo no nome, se o carro é realmente deles. Então, a assistente social, eu também fiz visita, visitou todas essas famílias. Em muitos casos, a família tinha um carro. O carro não era daquela família, um membro daquela família tinha emprestado o nome para comprar um carro. A gente chegou lá, fez a averiguação, o levantamento, realmente constatou que não era daquela família. Outro caso, a família tinha um dos membros daquela família era funcionário público do Estado, do município, da Câmara, das outras cidades vizinhas. O que era que ocorria? Muitos casos, a gente chegava lá, era um filho que nem morava mais naquele domicílio, que tinha já passado em concurso, ou seja, contratado, comissionado, fazia parte, mas não fazia mais parte daquela composição familiar. Nesses casos, foi feito um relatório, foi direcionado à CGU, e no final foi feito um relatório final que na verdade, não direciona nada à gestão, a não ser essa questão da gente ter feito essa auditoria, essa averiguação também, o município também veio fazendo isso, e essa averiguação, essa auditoria da CGU foi tão importante que, graças a essa auditoria, nós conseguimos zerar a fila de espera. Porque só a gestão, fora essas famílias que receberam irregular da CGU, a gestão identificou mais de 700 famílias que também recebiam de forma irregular. Então, graças a isso, a gente zerou a fila de espera. A gente vem com mais de um ano a fila de espera zerada, que é o que realmente importa para mim, como coordenador do Bolsa Família em Cajazeiras, é o que importa para a Gerlane, como secretária de Desenvolvimento Humano do município, como prefeito José Aldemir, é o que importa para a gente, que são pessoas que verdadeiramente necessitam, que verdadeiramente sejam vulneráveis, que estejam dentro dos critérios do programa. Essas pessoas é que realmente a gente interessa que estejam recebendo o Bolsa Família, que é o que acontece hoje aqui em Cajazeiras. São verdadeiramente aquelas que estão no perfil. Então, essas famílias que está aqui no relatório, deixar bem claro que essas pessoas que recebiam irregular não recebem mais. Quando eu recebi o relatório, a primeira coisa que eu fiz foi bloquear e cancelar os benefícios, como orientou a CGU. A CGU me mandou o relatório e eu fiz os bloqueios do que a CGU encontrou. Fábio, outra pergunta muito importante, eu quero abraçar aqui a quem está nos acompanhando, a dona Maria Lacerda Bezerra, está ligada no programa, o Edgley Alves Souza, lá na cidade de Itaporanga, lá no Vale do Piancó. Muito obrigado, meu irmão, pela sua audiência e pela sua companhia. Fábio, uma pergunta bem peculiar que sempre vem à tona. Quando alguém chega até o Bolsa Família e quer fazer o seu cadastro para ser inscrito no programa e receber o benefício, as pessoas, os funcionários vão até a casa dessa pessoa para saber se realmente essa pessoa precisa? Existe esse acompanhamento regular para saber se realmente quem está recebendo precisa receber? Olha, meu caro Zé Neto, como é que ocorre? O que é que diz o Ministério da Cidadania? O que é que diz a portaria 177 do Cadastro Único e do Bolsa Família? Ela diz o seguinte, que
as gestões municipais, as gestões do local do Bolsa Família têm que fazer com visita domiciliar, fazer com visita em loco, no mínimo 20% daqueles que recebem o Bolsa Família. Vamos supor, hoje temos 8.500 famílias recebendo o Bolsa Família. Esse é o número de Cajazeiras? 8.500 famílias recebendo o Bolsa Família. Então, o que é que a portaria diz? A portaria 177 do conjunto do MDS, do Ministério da Cidadania, hoje em dia, ela diz que as gestões municipais têm que visitar até 20% dessas famílias. O município de Cajazeiras visita mais de 40%. Então, a gente está acima daquilo que determina o governo federal, do que preconiza o governo federal, justamente para qualificar as informações do cadastro único. Se uma pessoa chega lá para fazer um cadastro a primeira vez, o entrevistador ele é treinado para identificar se aquela informação ali há um indício ou não de subdeclaração. Ele tem um treinamento específico, ele participa de capacitações, a gente dá capacitação, a gente passa informação, faz curso à distância. Então, os entrevistadores eles estão extremamente capacitados e capaz de identificar quando há um indício de subdeclaração. Identificar desse indício de subdeclaração no momento do preenchimento do formulário do cadastro único, esse cadastro não vai para a digitação de imediato. Ele é destinado à assistente social e a assistente social vai até aquele domicílio para ver se as informações prestadas ali naquele cadastro condiz de fato com a realidade da família. Então a gente tem essa preocupação de fazer essa visita. Na atualização cadastral da mesma forma, quando é uma pessoa que já recebe e vai lá fazer uma atualização cadastral. É feito novamente toda a entrevista, porque já tem se passado 2 anos da última, que é o limite de tempo para atualizar um cadastro. É feito novamente toda a entrevista. Novamente, se o entrevistador identificar que ali naquela família há algum indício de subdeclaração, manda assistente social. Porque, diferentemente da CGU, nós que fazemos a gestão local, nós não temos disponibilidade de base de dados como tem a CGU. A CGU tem acesso a toda a base de dados. Ele pode acessar qualquer informação sobre você, pegar seu CPF, colocar ali num sistema ali, identificar qual tipo de carro você tem, quantos carros você tem, se você tem imóvel, se você tem 1, se você tem 2, se você tem 3, se você tem algum vínculo formal de trabalho, seja ele no serviço privado ou público. Então, eu não tenho essa disponibilidade de acesso como tem a CGU. O que eu tenho é, vamos dizer assim, o olho clínico do meu entrevistador, que tem que ser capaz de identificar ali naquele cadastro que é feito na sede do programa, se há ou não a subdeclaração. Então, nesses casos que é identificado, a assistente social vai. Nossa assistente social faz em torno de 15 a 20 visitas domiciliares por dia, justamente na tentativa de identificar as fraudes que ocorrem no programa. Porque, veja bem, Zé Neto, uma família vai hoje, ingressa no Bolsa Família hoje, começou hoje, foi lá, fez o cadastro, a realidade daquela família hoje é uma. Hoje ela pode não ter emprego, ela pode não ter carro, pode não ter casa. Daqui a 6 meses, você faz uma visita, a realidade pode ser completamente diferente. Algum membro da família pode ter conseguido emprego, uma série de fatores pode ter feito com que aquela família tivesse a sua, vamos dizer assim, a sua vida social, socioeconômica, diferenciada da última atualização cadastral. Então, naquele tempo, se a família estava no perfil, a culpa é da gestão, porque posteriormente aquela família melhorou de vida e recebeu o Bolsa Família, não. Vai caber a consciência dessa família de ir lá no Bolsa Família declarar que tem hoje em dia, minha situação é essa, essa e essa. A não acontecendo isso, só vai ser possível identificar isso quando for na atualização, quando for na averiguação cadastral. E com relação à penalidade, que foi a sua pergunta que você... Quem é penalizado com relação a isso? Existem 2 possibilidades. Ou o beneficiário, a pessoa, o responsável familiar, que foi lá, prestou a informação, porque o cadastro único ele é autodeclaratório. A família chega lá, o entrevistador pergunta todo o questionário do cadastro único e as informações acrescidas nele são de responsabilidade do RF, são de responsabilidade de quem está declarando. Então, terminando essa entrevista, ele vai assinar aquelas declarações dele. Lá o entrevistador lê para ele lá a lei, o código, tudo o que pode acontecer, quais são as penalidades na prestação de falsa informação. Então, ele assina consciente. Nesse caso, tem uma auditoria dessa da CGU, identifica que aquele cidadão ali
Na verdade, ele mentiu. Na hora do cadastramento, ele disse que não tinha emprego. Fez o cadastro, recebeu o Bolsa Família, caiu na auditoria da CGU. A CGU chega no município e diz, olha, esse cidadão aqui tem um emprego. Por que é que ele recebe o Bolsa Família? Eu digo, rapaz, ele recebe, então não é do meu conhecimento. Então a CGU vai me pedir toda a documentação assinada e declarada por aquele cidadão. O que foi que aconteceu no município? Todas as pessoas que estavam no cadastro único, que tinha sido atualizada na nossa gestão, tinha lá a folha resumo, tinha lá a declaração de renda, toda a documentação solicitada pela CGU. Nesse caso, quem é que vai ser penalizado? Certamente essa pessoa que vai ser comprovado, porque uma CGU é um órgão que orienta, que fiscaliza e identifica. Daí vai ser destinado ao Ministério Público Federal. Pelo fato de ser um programa federal, vai ser destinado ao Ministério Público Federal e vai tramitar. E aí a penalidade maior será, essa pessoa vai responder criminalmente por isso, por a declaração falsa, e certamente será condenada a ressarcir o erário público. Certamente será condenada a devolver aquilo que recebeu de forma indevida. E eu sou uma pessoa também que digo assim, eu defendo isso também. Defendo que, de fato, essa família que recebeu indevidamente, que prestou a informação falsa, que venha devolver todos os recursos recebidos indevidamente. Aí o outro caminho, qual seria? A família vai lá e diz, não, mas aí não me disseram nada, que era isso ou que era aquilo. Se no momento que a CGU me pediu o documento e eu não apresentei um documento assinado por aquela pessoa, por aquela família, pelo responsável familiar, a responsabilidade é minha. Eu coloquei a informação no sistema por minha conta. Então, por isso que eu digo a você o seguinte, a gestão municipal, a atual gestão que se iniciou em janeiro de 2017, não tem absolutamente nada a temer, não tem nenhuma preocupação com esse relatório da CGU. Eu não posso dizer o mesmo de documentos de 2016, de 2015, de 2014 que não foram localizados. Então, seja destinada a responsabilidade a quem for de direito, certo? Lá foi identificado o nome do entrevistador da época, foi identificado quem era o coordenador da época, o secretário da época. Então, essas pessoas certamente haverão de ser chamadas no futuro para prestar esclarecimento. Certamente terão todo e amplo direito de defesa, como todo cidadão tem, certo? As pessoas que receberam indevidamente, quem era o coordenador, quem era o entrevistador, que está o CPF lá no sistema que eu forneci. Olha, aqui eu não achei o documento material, não consta nada no meu arquivo aqui. Ou seja, pronto, beleza. Foi feito quando esse cadastro? Ligar a data aqui, dia 20 de julho de 2016. Tenho responsabilidade nenhuma com isso, meu amigo. Eu assumi dia 1º de janeiro de 2017. Eu respondo do que ocorreu do dia 1º de janeiro de 2017 para cá. Qualquer irregularidade que foi encontrada desse período para cá é de minha responsabilidade e eu responderei com tranquilidade, porque o que eu busco é fazer a coisa certa, porque fazendo a coisa certa é a única forma que eu encontrei de fazer justiça social. Foi a única forma que eu encontrei de destinar ao programa, destinar esses recursos do programa Bolsa Família para quem mais precisava, enquanto tinha pessoas que tinham um alto padrão, como diz aqui o relatório da CGU, recebendo e nunca tinha sido identificado por gestão nenhuma.